Olá, chegaram as férias escolares. O que fazer com os meus filhos? Essa pergunta, ou melhor, esse sentimento, acomete a grande maioria dos pais de crianças e adolescentes. As crianças, porque eles têm que se preocupar em preencher a agenda delas de atividades prazerosas, e os adolescentes, porque, ao contrário das crianças, os pais não têm a menor chance de se envolver e participar da programação de férias deles, exceto quando recebem as contas a pagar, relativas aos seus passeios. Os alunos chegam ao final de ano sonhando com as férias em função do estresse das atividades finais, tais como avaliações, excesso de compromisso, etc. Entretanto, é comum depois de um curto período sentirem-se entediados por não terem o que fazer. Então ficam torcendo pela volta às aulas para encontrar os colegas e não raro sentem até falta dos compromissos que tanto praguejam. Quando chega esse momento e o tédio se instala, os pais geralmente são o alvo das crises de mau humor e aí começam os conflitos, aflorando as suas preocupações. Embora acredite que tais preocupações são inevitáveis, penso que é possível transformá-las em ações positivas, ou seja, fazer do limão uma limonada. Para isso é sempre bom tomar algumas precauções. Em se tratando das crianças, acho que quando o período não coincidir com as férias dos pais, vale a pena dedicar algum tempo a planejar a programação. Acho que é interessante convidar alguns pais de coleguinhas do seu filho para pensar juntamente com vocês nas atividades que poderão ser proporcionadas. Essa agenda envolve visitas alternadas à casa dos colegas, passeios turísticos da cidade ou das redondezas, entre outros. Só lembrando que todos têm que se disponibilizar a receber os amiguinhos, pois só assim terá um planejamento justo. Quanto aos adolescentes, acho que é muito bom conversar com eles sobre quais serão seus planos. Dependendo do que digam, acho que é interessante limitar os gastos, consideramos que estamos em tempos de crise. Procurar saber os planos de seus filhos é uma boa maneira de interagir, sugerindo algumas possibilidades, adotando uma postura participativa e demonstrando interesse pelo seu bem-estar, evitando assim ficar à margem de suas atividades. Além disso, é uma forma de evitar que fiquem 24 horas na frente do computador ou ideia de coisas mais inadequadas. Mesmo que eles não queiram compartilhar os seus planos contigo, insista, pois no fundo eles vão gostar e se sentirão cuidados. As férias devem ser encaradas por todos como algo muito positivo, um momento de encontro, de relaxamento, de prazer, pois é um período que devemos comemorar o fato de não termos horários, não ter tantos compromissos e ser donos do nosso tempo. Isto é, um período para fazermos o que queremos. Esse sentimento deve ser estimulado pelos pais para que desde cedo as crianças possam aproveitar as férias sem culpa e desfrutar as coisas boas que ela pode proporcionar. E os pais têm responsabilidade em auxiliar seus filhos a desenvolverem esse hábito, pois o ócio é necessário e é saudável. Infelizmente, a época em que estamos vivendo, a correria do dia a dia, a luta pela sobrevivência, não nos permite desfrutar satisfatoriamente dos prazeres que a vida nos oferece. Para finalizar, gostaria de salientar que as interações entre pais e filhos devem ser constituídas com base no fortalecimento das relações afetivas de todos os envolvidos. Deve ser resultado de uma dinâmica familiar alicerçada em vínculos que reforcem a confiança mútua, tendo como principal objetivo o desenvolvimento socioafetivo e cognitivo da criança. E o período de férias é muito propício para fortalecer esses vínculos. Muito obrigada pela atenção e uma boa semana a todos.